Olá, alunos! Hoje a gente vai então iniciar as nossas aulas de revisão para a prova. Aqui no quadro, meninos, a gente já aprendeu sobre a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Então vai ser só uma revisão mesmo. A gente vai recapitular tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Aqui eu apresento para vocês as causas que estão relacionadas à queda do Império Romano. Lembrando que todas essas causas aqui, elas são de fatores internos e externos. E vocês têm que entender que todas elas ocorreram praticamente ao mesmo tempo. Vocês não podem entender essas causas como causas isoladas. Não, elas aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Por exemplo aqui, a crise interna no exército. Lembrando que o exército romano era uma das principais instituições da Roma Antiga. E acontecendo uma crise dentro do exército romano, o que vai acontecer ali naquela época? O exército era responsável por expandir o território romano, né? O Império Romano, por conquistar novos territórios e também conquistar novos escravos. E quando acontece uma pausa na expansão, relacionado às crises que estavam acontecendo ali dentro do exército, crises que estão relacionadas a questões de desavenças, né, entre os soldados, questões de corrupção dentro do exército. E aí então o que vai acontecer? O Império também vai instaurar algo que ficou conhecido como Pax Romana ou a Paz Romana, como a gente já estudou. E aí vai ter uma pausa nas guerras de expansão, né? E era disso que o Império Romano vivia, das guerras de expansão. Quando acontece essa pausa aqui, nessas guerras de expansão, vai acontecer que a escravidão também vai entrar em crise. Porque se conquistavam escravos a partir das guerras. Lutavam então com outras cidades-estados ou com outros territórios, né, com povos de outros territórios. E ali naquelas guerras, então, se conquistavam novos escravos. E aqui nesse momento em que há uma pausa, há uma crise no exército, há uma pausa na guerra de expansão, vai acontecer que a mão de obra escrava vai começar a diminuir. E aí então esse setor da escravidão entrará em crise. Também temos como causa da queda do Império Romano, como eu falei na aula passada, a ascensão do cristianismo. Por que o cristianismo, quando ele é instaurado lá na Roma Antiga, vai ser algo prejudicial para o Império Romano? Principalmente na questão de que os cristãos, eles pregam, né, sobre um Deus só, e os romanos, eles ainda viviam aquela questão do politeísmo, né? E também de verem o imperador como ser deificado, como ser divino. O cristianismo não aceita isso. Há apenas um Deus, e o ser humano não pode ser considerado Deus, muito menos o imperador. E havia então uma desavença entre a ideologia cristã e a ideologia que existia na Roma Antiga naquele período. Então, quando o cristianismo, com a Igreja Católica de Roma, passa a ser a igreja oficial, passa a ser a religião oficial de Roma, vai acontecer então que o poder do imperador vai começar então a diminuir perante toda a sociedade. E aqui temos como última causa, uma causa muito importante, a expansão germânica, ou as invasões bárbaras. Em muitos livros didáticos, vocês vão ver escrito como invasões bárbaras. Germânicos são aqueles povos que habitavam fora do Império Romano. E assim também eles eram chamados de bárbaros pelos romanos. Por quê? Eles não falavam latim e não estavam inseridos dentro da cultura romana. Então todos aqueles que estavam fora dos limites de Roma, né, do Império Romano, eram considerados bárbaros. E esses povos, então, eles vão começar a se expandir e alcançar, então, o Império Romano. Quando esses povos, eles estiverem instalados totalmente dentro do Império Romano, dentro das zonas romanas, vai acontecer, então, que o Império Romano vai acabar. Então, a gente tem o início da Idade Média a partir de 476, quando então o último imperador romano vai ser destituído pelos bárbaros. E assim então inicia a Idade Média. Dando continuidade à nossa explicação, a Idade Média tem início em 476 d.C. e se estende até 1453. Por se tratar de um tempo muito extenso, os historiadores dividem a Idade Média em dois períodos principais. A Alta Idade Média, do século V ao século XI, caracterizada pela queda do Império Romano
e o início do feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, que é caracterizada pelo enfraquecimento do feudalismo e a transição para o capitalismo. Em continuidade à nossa explicação, a Idade Média recebe esse nome porque ela fica no meio de dois grandes períodos da história eurocêntrica, que é a Idade Antiga, que a gente já estudou, e a Idade Moderna, que vocês vão estudar no próximo ano. Então a Idade Média ela fica no meio desses períodos, por isso que ela recebe esse nome. Há diversos equívocos relacionados à Idade Média, e foi por isso que eu coloquei aqui esse nome, uma forma de pergunta. Idade das Trevas? Existem muitos historiadores que afirmam que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Há uma visão equivocada relacionada a isso, porque dizem que durante a Idade Média houve uma estagnação no pensamento científico, houve uma falta de produção cultural relacionada a outros períodos. Só que a gente não pode dizer que a Idade Média foi o período da Idade das Trevas, porque durante a Idade Média muitas coisas foram construídas, muitos inventos podem ser de origem da Idade Medieval. Por exemplo, grandes universidades foram criadas durante esse período. O que se fala sobre esse período? Após a Idade Média, então, com o início da Idade Moderna, muitos pensadores do Renascimento vão criticar a Idade Média. Então vão colocá-la como a Idade das Trevas, uma idade onde não se produzia nada, relacionada à questão de que no período medieval havia a ideia do teocentrismo, né? Que as pessoas colocavam Deus como centro do universo, como centro de todas as ideias. O domínio muito forte da Igreja Católica, que nesse domínio então controlava a vida social de todas as pessoas, e isso então foi fortemente criticado durante o período moderno, e é criticado por muitas pessoas. E é por isso que há livros que retratam a Idade Média como a Idade das Trevas. Falam-se também que durante a Idade Média não existia comércio. Isso é equivocado se dizer. É muito errado dizer que não existiu comércio na Idade Média, porque houve sim comércio. Só que, comparado com outros períodos, durante a Idade Média, houve uma redução no comércio. Porque existia o sistema feudal, que era um sistema totalmente autossuficiente. Dando continuidade à nossa explicação, vimos que a expansão dos povos bárbaros ou germânicos foi um fator crucial para a queda do Império Romano. Há muitos livros que retratam essa expansão como uma invasão, ou seja, que os povos bárbaros então começaram a invadir o Império Romano, destruindo toda a cultura romana. Só que há historiadores que acreditam que não houve uma destruição, houve mais uma junção de culturas. Quando os povos germânicos começaram a dominar aqueles domínios que até então eram dos romanos, o que aconteceu? Houve uma junção entre as culturas bárbaras e a cultura dos romanos, assim fazendo com que essas duas culturas se unissem, dando origem à Idade Média. Ou seja, a Idade Média nasceu da junção das culturas romanas e bárbaras. As fronteiras já estavam enfraquecidas quando esses povos começaram a invadir então os domínios dos romanos. Foi muito fácil para eles então se instalarem no Império Romano. Entre os povos podemos destacar os francos, os bretões, os ostrogodos, os vândalos e os saxãos. Esses povos, então, quando começaram a invadir ou a se expandir pelos domínios romanos, que até então eram dos romanos, o que vai acontecer? Eles vão estabelecer reinados, então. Vão começar a construir, então, os seus reinos. Os povos que mais destacaram nesse momento da construção de reinados, de reinos germânicos, são os povos francos, que se estabeleceram na região da Gália, onde hoje é a França atual. E destacamos o rei Clovis, que foi então um dos primeiros reis germânicos, um dos primeiros reis bárbaros a se converterem ao cristianismo. Dando continuidade à nossa explicação, eu falava com vocês que em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo, aproximando as relações entre francos e a igreja cristã romana.
Não se sabe ao certo por que Clovis teria se convertido. Alguns acreditam que tenha sido por influência de sua esposa, a rainha Clotilde. Porém, sua conversão teve um peso simbólico e serviu de exemplo para outros reinos germânicos. Com o apoio da Igreja Católica, os francos continuaram expandindo seus domínios pelos territórios germânicos e conquistando novos adeptos para a fé cristã. Dando continuidade à nossa explicação, é importante frisar que durante a Idade Média, um antigo costume dos povos germânicos foram adotados pelos reis. Estes, então, adotaram as relações de fidelidade, onde eles doavam diversos benefícios, entre eles a terra, ou chamado feudo, para alguém da sua confiança, em troca de proteção. Essa prática caracterizava nas relações de direitos recíprocos. Como já falei, o rei, então, doava uma terra para as pessoas e, em troca, aquelas pessoas da confiança deles tinham que oferecer proteção a todo o território dominado pelo rei. Gradualmente, nas regiões das atuais França e Alemanha, foi se configurando um novo sistema administrativo, que é conhecido como sistema feudal. O feudalismo é um sistema de organização econômica e política baseada na posse da terra. As terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa aos líderes por terem participado de grandes batalhas, por terem participado de guerras. O feudo, então, era uma grande propriedade onde abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras, o cultivo e os pastos e os bosques. Dando continuidade à nossa explicação, eu vou falar com vocês sobre a sociedade feudal. A sociedade daquele período era formada por clero, nobreza e camponeses. O clero, ou seja, a igreja, detinha o total poder sobre as outras pessoas. E além disso, eles tinham a função de orar e educar toda a sociedade. A nobreza tinha como principal função as batalhas. Eles eram formados por guerreiros que então batalhavam para proteger o feudo e todos os domínios que pertenciam ao rei. E os camponeses eram os únicos que estavam dentro do feudo para trabalhar. Ou seja, toda a sociedade feudal era então sustentada pelos camponeses. É importante lembrar que nesse período existia a imobilidade social, ou seja, as pessoas elas não subiam e nem desciam de classe. Um camponês jamais se tornaria um nobre, assim como um nobre jamais se tornaria um camponês. E isso estava relacionado ao direito do nascimento. Quem nascia no berço da nobreza morreria nobre, e quem nascia como um pobre camponês morreria sendo um pobre camponês. Para finalizar a nossa aula, aos poucos o feudalismo vai entrar em declínio. E isso é explicado a partir de várias situações que aconteceram durante esse período, relacionados à falta de mão de obra, à falta de produção agrícola e até mesmo em questão da peste negra que assolou toda a Europa durante esse período. Os historiadores marcam o ano de 1453 como o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que será a nossa próxima matéria do ano que vem. Então esse foi o nosso último vídeo para a nossa avaliação, que vai acontecer no próximo dia 17. Eu espero que vocês tenham prestado muita atenção nas explicações. Foi muito importante que vocês acompanhassem essas aulas, essas videoaulas. Como a gente ficou impedido de se encontrar durante esse ano por questões do coronavírus, né? Foi a única maneira que eu encontrei de passar algum tipo de conhecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e adquirido algum tipo de conhecimento com aquilo que eu passei nessas aulas. Eu espero que no ano que vem a gente possa se ver presencialmente para podermos então, quem sabe, darmos um abraço, né? Fazermos as nossas aulas mais dinâmicas como a gente fazia até então. Até lá, um forte abraço para vocês.